Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lília, eu tenho esse canal aqui para falar sobre o fim do mundo, a volta de Jesus, né? Quando ele voltar, vai ser o fim, tá? Gente, é do século 23 para o século 24, tá? Do ano 2300 para 2400, tá? Inclusive, é mais ou menos parecido como nos dias de Noé, né? Porque Noé levou 100 anos para construir a arca, tá? Então, vai ser de 2300 para 2400. Eu falo século 23, na contagem é século 24, mas é porque a contagem começou do 1, né? Deveria ter sido contada do zero, igual se conta as horas do dia, tá? Mas essa é uma outra conversa. Então, é do século 23 para o século 24. Esse é um tema que as pessoas que são cristãs, assim como eu, elas também não sabem dizer exatamente, mas o Senhor tem o propósito dele e tem o tempo certo para tudo, tá? Um outro pastor lá na África do Sul foi em um canal, inclusive ele ficou conhecido mundialmente. A notícia viralizou porque ele falou que ia ser do dia 23 para o dia 24 de setembro. Porque Jesus deu uma visão para ele e avisou que estaria retornando em breve, tá? Só que ele não soube interpretar a visão. Porque assim como Daniel teve sonhos lá no passado e Deus foi que deu a interpretação, assim é da mesma forma. Assim é da mesma forma. Só um minuto, gente. Porque Deus é imutável. E aí, o que que acontece? O Senhor, eu perguntei mesmo, sabe, para ele, mas eu me lembrei que Jesus disse que só o pai sabia, nem o filho sabia, só o pai. Mas a gente tem que entender o seguinte: Jesus falou que ele e o pai são um, tá? E Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E é o seguinte, Jesus não falou eu não sei, ele falou que somente o Pai sabia. Ele não falou eu não sei, porque nós sabemos que Jesus se submeteu a Deus em sendo filho, tá? E aí o que que acontece, gente? O livro de Daniel, onde está escrito a data, né, que está em enigma, a data, é um enigma, como se fosse alguma parábola que Jesus falava em parábola. Ele põe, mas tem um significado que está oculto, né? Mas ele revela, entendeu? E aí o que que acontece? Jesus, quando estava aqui nos dias de sua carne, né, que ele estava encarnado, ele falou sobre a profecia de Daniel em Mateus 24:15. Ele falou do falso profeta. Ele falou assim: quando virdes a grande abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, tá? E aí ele tá falando da grande tribulação que vai vir no futuro, entendeu? Só que ele apontou para o passado, para a profecia de Daniel. E aí tem gente que fala assim: a escatologia, qual que é o calendário? Tem escrito na palavra de Deus, eu falo tudo conforme a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, tá? Tem escrito na palavra de Deus que Deus fez todas as coisas convergirem em seu Filho Jesus Cristo, tá? E assim, o calendário que nós utilizamos global é baseado no nascimento de Jesus, é antes e depois de Cristo, entendeu? E nós estamos no ano de 2026, tá? Que falta. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para chegar a 2300, falta 274 anos. Vocês têm noção do que é isso? Eu me lembro de quando eu era adolescente, que eu estava lá na Bahia, que eu morava lá, e eu estava lá na escola, as coisas eram bem mais tranquilas do que hoje em dia, entendeu? E uma coisa que eu tenho notado bastante é em relação aos relacionamentos, que estão tá banalizando. Relacionamento está sendo banalizado mesmo, entendeu? É, a questão sexual, e Deus aborda muito isso na palavra dele, entendeu? Inclusive, eu li algo sobre Sodoma e Gomorra, e Deus, ele avisou para Abraão que estava indo lá, e tem aqui o julgamento, ele fala aqui no final, em Apocalipse, fala daquela grande cidade, a grande Babilônia. Eu acho que no futuro isso vai piorar muito mais, sabe? E a relação, e assim, em relação aos seres humanos, né, que as pessoas procuram saber as coisas na Bíblia, explica tudo, gente. Se você for, e outra coisa, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, você tem que orar a Deus em nome de Jesus. Primeiro você tem que crer, né? E aí você vai, ora a Deus, tá? Em nome de Jesus e pede para o Espírito Santo te ajudar.
Porque sim, se você pedir a Deus, ele vai te dar fé, sim. Eu tenho certeza, entendeu? Se você escutar minhas palavras, não, eu quero ir lá ver. Eu vou fazer um teste e Deus ele vai, porque ele quer salvar todo mundo, sim. Ele enviou em Jesus Cristo para nos salvar. E aí você dá atenção às minhas palavras, fala, não, eu vou orar e vou perguntar para Deus. Ele vai revelar para você, tá? Você pode fazer isso, porque Deus é o nosso Criador, tá? Jesus é o nosso Salvador, Filho de Deus, tá bom? E ele é a própria pessoa de Deus. Ele se manifestou como homem na pessoa do Filho. Então, eles três são um. O Espírito habita em mim e ele dá o testemunho de Jesus Cristo. As coisas que estão escritas ali fala sobre Jesus, tá? Então, é o seguinte... escrito. Então, é o seguinte que eu vou falar para você. Aqui, gente, em 2 Timóteo, a gente sabe como estão as coisas hoje em dia, né? É 2 Timóteo, tá? É 2 Timóteo 3, ó. A impiedade dos últimos dias, a impiedade é a maldade. O Senhor falou que a maldade ela vai se multiplicar e o amor de muitos vai esfriar, tá? Ele fala assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tá? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, que terror, né? Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, ímpio é perverso, malvado, sabe? Sem amor pela família, irreconciliáveis, tipo assim, você brigou e não quer de jeito nenhum fazer as pazes. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também, tá? São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, tá? É assim, gente, eu vou falar um negócio para vocês. A vida, né? Eu digo assim, a nossa vida, né? Porque a vida é Jesus, tá? Mas ela se baseia em relacionamento, tá? Em como a gente se relaciona com os outros. E nós temos um relacionamento com Deus também. Ele se tornou um homem, ele se fez nosso amigo através de Cristo, nos reconciliou com ele mesmo, porque o Senhor, ele nos criou e ele ia todo dia nos visitar no jardim. Eu falo nos visitar porque é a raça humana, tá? Ele ia nos visitar no jardim antes do homem desobedecê-lo. Foi uma ordem, né? Teve as consequências. O Senhor falou, se você comer, você vai morrer. Ele fez a gente para durar para sempre, entendeu? Então, ali naquele momento, quando Adão e Eva pecaram, quando o Senhor chegou, ele falou assim, onde você tá? Aí ele chegou assim e falou assim, eu me escondi porque eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo porque estava nu. E aí, ele perguntou, o que você fez? Aí ele já começou, né? Ele falou assim, a mulher que o Senhor fez para mim, me deu da fruta e eu comi. Ele já botou a culpa em Eva, ele não falou assim, eu desobedeci o Senhor e eu comi a fruta que o Senhor disse que não era para comer. Ele botou a culpa em Eva. Aí perguntou para Eva, o que foi que você fez? Ela falou assim, a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Rapaz, ela falou a verdade. Ela foi enganada mesmo. Então, tipo assim, e já tinha aumentado. Já tinha aumentado o que Deus falou, porque Deus falou assim, não come. Ela falou assim. Aí a serpente chegou assim, foi isso que Deus disse pra você não comer? Aí ela falou assim, Deus falou.
Deus falou pra eu nem tocar. Ela já aumentou, entendeu? Aí Adão chegou e falou assim, foi a mulher, botou a culpa. Mas nenhum dos dois falou assim, olha, Senhor, o Senhor falou pra eu não comer. Tipo assim, ela botou a culpa na serpente. Ela não falou assim, ó, o Senhor falou pra eu não comer, mas a serpente me enganou e eu comi, entendeu? Ela falou assim, a serpente me enganou. Não fez assim, certinho, entendeu? Aí o Senhor foi banir. Nenhum assumiu. Gente, é sério. E assim, essas são lições que o nosso Criador nos dá de como a gente deve se comportar, entendeu? A nossa desobediência foi, a gente passou a morrer porque não era pra gente morrer, passamos a fazer coisa errada porque o Senhor falou que o nosso coração tem propensão pra fazer o mal, essa caixa divina que a gente faz o bem, né? Tem propensão pra fazer o mal. E aí, o que acontece? Fomos banidos e Jesus se manifestou e ele morreu e nos justificou através de sua morte e ressurreição, nos deu a vida eterna novamente. Mas o Senhor nos ensina como deve se comportar, porque o Senhor falou assim, irei contigo, pois disseste, não pequei. Gente, tá escrito isso, entendeu? Tipo assim, a justificação só através de Cristo, porque só ele poderia nos libertar, tipo, de todo pecado, porque Deus é santo, entendeu? Então é só através dele, ele já tinha um propósito dele de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Mas assim, ele nos dá a lição de como a gente deve se comportar. Tipo assim, você errou, eu falei pra você no começo, você errou e você nem falou a verdade, você nem confessou que você errou. Primeiro você, Adão, jogou a culpa na sua mulher e de você falou que é cerveja. Mas eu falei pra você não comer e ninguém falou assim, ó, o Senhor falou pra eu não comer e eu comi. Entendeu? E assim, entendeu? E aqui tá falando, então assim, é relacionamento. E ali ele foi embora. não passamos a não vê-lo mais, entendeu? Tipo assim, ele foi. Destituímos de sua glória, entendeu? De ficar vendo ele, né? Enfim. É verdade, tipo assim, era tudo para ser eterno, eu não sei como era. O Senhor fechou a porta do céu, eu não sei como era, entendeu? Porque eu não estava lá antes, mas eu só sei que todo dia ele vinha conversar. Todo santo dia ele ia lá, entendeu? Ele ia lá, todo dia. Aí depois ele não foi mais. Entendeu? Algumas vezes na palavra de Deus está escrito que o Senhor, ele apareceu, ele foi, ele deu uma aparecidinha. Mas o direito de viver para sempre as pessoas perderam. Com ele perdeu, entendeu? Mas, por exemplo, o Senhor continuou escolhendo porque ele falou que enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Que Satanás, ele já estava de olho no trono de Deus, entendeu? Ele já estava querendo tomar o lugar do Senhor já, entendeu? E aí é isso. E aí o que acontece? O Senhor deu uma parecidinha lá quando ele falou com Abraão. Às vezes ele ia lá e Abraão foi chamado amigo de Deus e depois ele é amigo de todos que creem nele através de Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, o Senhor fala do arrependimento. Agora eu vou falar para vocês uma questão sobre o fruto do Espírito, que Deus se manifestou como homem, mas Jesus já existia em forma de Deus e ele é Espírito, entendeu? É Espírito. E aí, o que acontece? Enfim, tá escrito isso. Tá escrito isso. Ninguém viu a Deus, nem pode ver, porque Deus é Espírito. Tem escrito isso. E aí, o que acontece? É ele, né? Enfim. A gente é imperfeito, mas Deus, ele é perfeito, entendeu? E aí é assim, os frutos do Espírito são paz, tá? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência, amor, já falei, alegria, entendeu? Tudo isso é fruto do Espírito Santo, são coisas que vêm do Espírito de Deus, entendeu? E aí, o que acontece? Se você tem essas características, essas qualidades em você,
você consegue se relacionar bem com outras pessoas, ainda que você, não sei, não seja muito inteligente, digamos assim, no seu intelecto de estudo, eu digo, entendeu? Mas você saber como lidar com as pessoas, entende? E aí o que acontece? Se você nossa mente, nós sabemos o que é certo, o que é errado, porque nós somos o Senhor nos criou, ele nos fez e ele colocou isso depois, né, que a gente passou a saber o que é bem e mal, a gente sabe o que é o mal. Então a gente sabe na nossa consciência o que é certo e o que é errado. E aí o que acontece? É importante, o Senhor fala do arrependimento, porque assim, se a pessoa ela tem paciência para suportar os seus erros, tudo bem. Só que o Senhor, um fruto do Espírito é longanimidade. Aí fala lá que o Senhor é longânimo, mas depois ele fica irado depois de um tempo porque ele perde a paciência. Entendeu? Assim, ele dá uma perdida na paciência. E aí o que acontece? Você tem que se arrepender, você tem que parar de ficar ofendendo a pessoa. Entendeu? Você tem que parar. Mas isso é uma coisa muito, 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 muito de Deus, é muito grande. Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem isso. Eu tô falando de mim e do que eu sei por causa da palavra do Senhor. Mas eu acho que é uma diferença muito grande essa questão da paciência, porque Deus enviou Jesus para nos salvar, entendeu? Então, assim, o amor, ele supera absolutamente todas as coisas. Então, o Senhor fala isso na palavra dele, que havendo profecias serão aniquiladas, mas o amor, ele nunca falha. Ele fala da fé, da esperança e do amor, mas a fé, ele é o autor e consumador da nossa fé. A esperança é ele e ele é o amor. Então, os três prevalecem, entendeu? Então, os três prevalecem em uma única pessoa, entendeu? Que é a pessoa de Jesus. Então, é isso. Então, a gente tem que ter esse trato. Por isso que eu tô falando pra você, você quer um psicólogo? Deus é o melhor psicólogo de todos, tá? Ele fala aqui em 2 Pedro como a gente deve tratar as pessoas, tá? Como a gente deve tratar as pessoas. E assim, principalmente como cristão, né? Eu tenho minhas falhas, eu falo, porque eu sei que eu sou. Que eu sou um ser humano que erra como todo mundo, entendeu? E eu tenho minha. Tipo assim, eu sou meio Pedro, né? Por quê? Porque eu tenho paciência. Só que, gente, eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto de coisa errada. Quando eu vejo uma coisa errada, eu já fico assim, eu tenho que aprender a ter mais paciência e Deus tá me ajudando a ter essa paciência, porque eu não gosto de coisa errada. Quando a pessoa faz uma coisa errada contra mim, ou quando eu vejo coisa errada, já me causa um impacto na cabeça, uma coisa assim, sabe? E a gente tem que ter aquela paciência para lidar com a situação e não ficar acusando o nosso próximo, entendeu? Porque todo mundo erra, tá? E aqui o Senhor fala aqui de 2 Pedro, que pessoas não devemos ser santo trato e piedade. Por quê? Porque aqui, o amor fraternal, aqui tá falando. O amor fraternal, não é essa 1 João, é o amor fraternal. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Por que matou? Porque suas obras eram más e a de seus irmãos e a de seu irmão eram justas. Enfim, ele não deu atenção primeiro ao Senhor, né? Enfim, o irmão dele pegou a melhor parte e deu para o Senhor e ele não fez o mesmo. Não foi pelas frutas, eu acho, entendeu? Mas era um significado. Enfim, aqui deixa eu explicar para vocês aqui em 2 Pedro, tá? Aqui fala aqui. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Porque todo mundo fala, desde os tempos antigos tá tudo igual. Onde está a promessa da sua vinda? Mas ele já tinha falado aqui. Porque Deus, ele se manifestou como isso é graça, tá? Ele enviou o Filho, é graça, pela graça sois salvos por meio da fé.
Por quê? Para a gente não esquecer que ele enviou Jesus ao mundo, o Filho ao mundo. Foi Deus Pai que enviou Jesus ao mundo, o Filho, por amor, tá bom? Foi por amor que ele enviou. Porque as pessoas têm uma imagem de Deus que é errada, é como se Deus fosse ruim e um tirano que matou o próprio Filho. Não é assim, tá? Jesus é o próprio Deus que encarnou. Ele quis cumprir esta missão de nos redimir, tá? Lógico, não é isso, é porque Jesus, ele se tornou um ser humano, ele sofreu, ele sabia o que ele ia sofrer, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, entendeu? Porque ele ia sofrer, mas ele nunca desistiu nada disso, ele foi, entendeu? Inclusive, ele foi tentado no deserto por Satanás e ele saiu triunfante. Então, é isso. Não, de jeito nenhum. É o dia do Senhor, de 1000 anos, ó. Pereça é paciente, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa e amorosa, tá? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tá? É ele, né? Então é assim. Eu brinquei aqui em um dos vídeos. Eu falei, olha, não deixa que seja feita conforme a vontade de Deus. Eu tô falando dessas coisas aqui na terra, coisas, entendeu? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá bom, gente? Eu brinquei em um vídeo, mas isso foi brincadeira, porque ó, o Senhor, ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Se você tem um sonho, um desejo, ele quer realizar o seu desejo. Mas eu falei, né, contanto que ele seja bom, porque tem coisas que não são boas, entendeu? Contanto que seja um bom. Aí o Senhor fala ainda de engodo. Essas coisas são mais que as pessoas às vezes caem em tentação por conta do mau desejo que tem, entendeu? Aí é isso. Enfim. O Senhor já me provou. Eu já caí numa tentação uma vez e o Senhor me tirou. Mas eu fui tentada, não é bobeira. Eu fui tentada 3 vezes, igual Jesus foi tentado no deserto. É por um motivo mais especial, que diga, por um propósito maior, entendeu? Porque o Senhor já tinha as suas intenções para comigo e depois ele acabou me falando sobre o retorno de Jesus. Desde pequena eu tenho uma história com Deus e eu já queria pregar se eu tivesse a oportunidade de fazê-lo, e o Senhor me falou isso. E uma vez, há muitos anos também, eu tive um sonho que Jesus retornava do céu e era uma estátua, a estátua do Cristo lá, grandona, e vinha do céu. E eu já fui católica, então ele tem as suas intenções e eu tenho a minha história com ele, tá? Aí eu tô falando aqui para vocês hoje. Eu passo por dificuldades como todo mundo, mas eu não desisto da minha fé, porque ele é a verdade e ele sabe que eu o amo com todos os meus defeitos. Com todos os meus defeitos. Ele sabe que eu o amo, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu tenho hoje para falar com vocês. Gente, nós quando temos algum problema, eu já tive problemas psicológicos. Quando nós temos alguns problemas, a gente deve procurar ajuda profissional, sim. Lucas era médico, né? E aí, eu lembrei de uma coisa engraçada. E aí, o que acontece? É porque a ciência tem a cobrinha na tacinha lá, sabe? Enfim. Aí, então, a ciência do bem e do mal, deixa isso pra lá, entendeu? Enfim, aí Lucas era médico e o Senhor é o médico dos médicos, ele pelas suas pisaduras fomos sarados.
Mas é assim, você tem que procurar ajuda profissional, mas você tem que falar sobre o seu problema, você tem que resolver o seu problema com quem você tem. Inclusive, o Senhor fala pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados, tá? E os nossos fardos se tornem leves. Então, você tem que falar com a pessoa que te aborreceu, tá? Para se perdoarem. E também, se você estiver numa situação muito complicada da sua vida, você tem que tomar as providências para sair da situação, caso você não esteja conseguindo suportar, tá? Porque senão você vai prejudicar a si mesmo, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, que Deus esteja com vocês. Se preparem para a volta de Jesus. Ore e peça para Deus, mas pode acontecer antes porque ele falou. Se ele falou, então pode, tá bom? Mas se essa notícia viralizar, não se desespere, porque Deus é amor, tá? Tenha confiança nele e fique na sua casa, ore, viva a sua vida, trate bem as pessoas e aí nós veremos o que vai acontecendo aos poucos. Compartilhe o meu vídeo com outras pessoas e assista e se inscreva aqui no meu canal, assista até o final. Eu não peço nada de você de dinheiro aqui, é para falar só do Senhor, tá bom? Se você puder, ajude uma pessoa que esteja próxima a você, compartilhe as coisas com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E é isso, gente. Procure uma igreja, tá bom? Existem missionários que vão para o mundo pregar. Se você tiver vontade, ajude essas pessoas, tá bom? Mas aqui eu não peço nada. Eu só peço que você assista e divulgue com outras pessoas, tá bom? A paz do Senhor a todos e fique com Deus.